Olá, meu nome é Ivy de Oliveira, esse é o Lugar de Fala e hoje nós vamos conversar sobre número de Grabovoi ou Grigori Grabovoi, que é uma técnica sobre como a gente pode conseguir harmonizar fatos, situações, seres humanos, objetos e tudo mais para que eles fiquem 100% harmonizados, curados, felizes, tal qual a norma da criação. Você já ouviu falar sobre essa técnica? Não? Então fica por aqui porque essa é mais uma resenha sincerona desses assuntos quânticos todos que ficam sendo disseminados nas redes sociais. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve, deixa seu comentário se você conhece ou não a técnica, qual a sua experiência sobre isso e vamos lá! A primeira coisa que eu devo dizer para vocês é que eu entrei em contato com essa técnica por volta do ano de 2013. Eu não tenho certeza absoluta, mas foi a primeira vez que eu, inclusive, comecei a fazer conteúdo aqui no YouTube e fiz um vídeo sobre prosperidade, sobre dinheiro e que envolve o Grabovoi e está aqui no canal. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais, tá numa playlist sobre oráculos e tudo mais. Vocês vão conseguir acessar esse conteúdo que também já falava de Grabovoi, ok? Mas, para quem nunca ouviu falar disso, o Grigori Grabovoi, ele é um doutor em matemática russo. Não existe um dado assim, talvez, confiável que traduzido, né, para o Brasil em relação à biografia dele, né? Mas o que nós sabemos é que ele é um doutor em matemática e que ele trabalhou durante muito tempo buscando soluções algorítmicas para solucionar questões físicas, por exemplo, de equipamentos de empresas muito grandes que precisavam de um baixo custo para resolver problemas muito grandes. E existe na natureza, aí, não sei se vocês já ouviram falar, um lance chamado proporção áurea ou razão áurea, razão de ouro, em que nossas células e a maior parte maior parte, talvez não, talvez toda a natureza em si, ela é organizada matematicamente por uma razão, né? Por uma conta matemática que gera uma proporção, uma harmonia perfeita. Então, se a gente for fazer as continhas de como as nossas células são formadas, como as células das plantas são formadas, como as célulazinhas lá dos asteroidezinhos são formados, provavelmente a gente vai encontrar essa proporção áurea. Inclusive tem um videozinho sobre matemática do Pato Donald, meu, aí no YouTube que vocês vão conseguir entender um pouco mais o que é proporção áurea. Inclusive os gregos, né, quando construíam aquelas as esculturas e também os espaços, né, a arquitetura deles em si, eles sempre construíam a partir dessa lógica da proporção áurea, porque aí a gente tinha a perfeição, né, aquela noção da estética perfeita, tal qual a da natureza, que é perfeita também. E o Grigori Grabovoi, ele começou a perceber que existia um padrão matemático para todas as questões da natureza. Então existe um padrão matemático para determinadas doenças, existe um padrão matemático para determinados estados de saúde, existe alguns padrões matemáticos que podem ser encontrados quando um objeto está em estado perfeito, existem padrões matemáticos quando esse objeto está quebrado. Então ele começou a fazer um estudo do padrão vibratório de cada número. E a partir do estudo desse padrão vibratório de cada número, ele foi encontrando e criando códigos para estabilizar, harmonizar, curar, organizar situações, pessoas, objetos, etc. Então, durante muito tempo, né, conta a biografia dele, que ele trabalhou em empresas, dando objetos à distância, apenas implantando esses códigos nesses objetos e em outras circunstâncias também. Todo esse processo de pesquisa do Grabovoi foi sendo descrito em livros. Então, o Grabovoi tem muitos livros que podem hoje ser adquiridos com mais facilidade aqui no Brasil, traduzidos, porque né, depois que a técnica ela foi chegando, muitas pessoas foram se envolvendo nisso, percebendo que realmente, inacreditavelmente, esses códigos funcionam.
e foram traduzindo e foram trazendo essas informações um pouco mais para chegar um pouco mais perto da gente aqui no Brasil. Inclusive ele faz algumas lives também que são traduzidas aí para o Brasil, fazendo tradução simultânea, né, que a gente fala, também chega aqui pra gente no Brasil. Mas esse vídeo, para além de falar sobre o contexto histórico e ser completamente perfeita aqui em todas essas nuances, né, eu venho mesmo para contar a minha percepção sobre isso, sabe? E a realidade da minha experiência. Cada um vai ter a sua e cada um tem a sua crença e eu respeito completamente, mas eu sou uma pessoa curiosa em relação a essas questões quânticas, terapêuticas e tudo mais. E lembrando que o Grabovoi não cita nada de quântico, tá? Não é, esse termo ele ficou um pouco chulo, inclusive, é um termo científico muito interessante, muito profundo, é um estudo muito importante, né? Até porque todas as novas tecnologias que a gente utiliza no nosso celular, nos nossos computadores, na televisão, no Bluetooth da nossa televisão, ele é pensado, né, a partir dessa lógica quântica, né, de como esses elementos nesse pequenininho, micro espaço, eles conseguem gerar, né, e propagar informação muito mais rápido, se comunicar de forma muito mais rápida, inclusive por satélites, né? Mas muitos cientistas clássicos, eles não acreditam que esse processo que acontece nas microcélulas podem ter impacto nas nossas macrocélulas. Então, eles não acreditam que a gente pode, que esses fenômenos são observados na física quântica, né, que é quântico porque quantum é o tamaninho, né, que é pequenininho, pode acontecer na nossa vida, né, aqui do dia a dia, né, como muitas pessoas que estudam lei da atração e tudo mais dizem por aí. Independente dessa comprovação dos cientistas clássicos, muitos cientistas não clássicos, né, que já são físicos quânticos, acreditam sim que isso é possível, né? Mas não existe nenhuma comprovação e talvez nenhuma busca de comprovação desses físicos clássicos, tá bom? Isso não quer dizer que não existe e que não é verdade. Isso significa que nós deveríamos buscar cada vez mais nos aprofundar cientificamente né, buscando essas razões, né, da nossa existência, buscando como melhorar a nossa existência, sem depender do controle de meia dúzia de pessoas que tiveram essa ousadia de pesquisar, de conhecer mais, né? E também eu acho que seria muito importante se a gente começasse a fazer essas pesquisas, porque tem muitas pessoas que não pesquisam nada, não estudam nada e acabam vendendo pra gente uma ideia dessa coisa de quântica, de soluções muito imediatas também, e que no fundo não são imediatas, que não geram nada e só tiram nosso dinheiro, nosso tempo, a nossa tranquilidade e tudo mais, tá bom? Mas em relação ao Grigori Grabovoi, existe uma ciência por trás do que ele faz, do que ele estuda. Ele é vivo, inclusive, né, como eu tava falando pra vocês, ele faz lives e tudo mais à distância. E ele foi criando esse compêndio de códigos. Existe código, gente, pra tudo. Para tudo que você pensar, de todas as questões de saúde, questões da natureza, ele programou, os principais, inclusive, foram gerados pensando para minimizar catástrofes naturais, para harmonizar essas questões de natureza, sustentabilidade, e acabou sendo disseminado para as outras áreas também, aprofundado para as outras áreas também. Né? Eu só quero comentar aqui, que eu tô aqui com o meu computador aqui, que para cada número, né, ele tem uma escalinha aqui de números de 1 até 9, né, e de 0 até 9, igual a numerologia pitagórica, e cada número ele tem uma vibração igual à numerologia, tá bom? Então, todos esses estudos aí, eles vão um de encontro com o outro. Então, o número 1, ele fala que é o número do início, da gênese de todas as coisas, do começo da vida do universo. O número 2, ação, movimento e fuga, uma força está subentendida. 3, objetivos alcançados, resultado, meta, o contato com as divindades estão aguçados. 4, humanidade, comunicação social e diálogo, a sua relação com o mundo externo estará mais forte. 5, interioridade, amor próprio, estima e sentimentos, o seu ego estará em forte relação com você. 6, ética, filosofia e valores, os seus princípios gritaram a sua importância na sua vida. 7, alma e espírito, a conexão entre ambos flutuará pela sua vida, os revelando. 8, estrutura do espaço e tempo, o infinito estará em jogo. 9, diálogo com o Criador, a sua relação com o grande Pai te guiará neste momento.
0, transição, efemeridade, passagem e travessia, o preparo é sempre necessário. Inclusive, essa questão de estrutura do espaço-tempo é uma coisa que é muito recorrente no trabalho do Grabovoi, porque a partir dessa não linearidade de espaço-tempo é que você consegue registrar esses códigos e harmonizar situações que aconteceram no passado ou que podem acontecer no futuro, que estão acontecendo no presente, que a gente está interferindo de verdade o tempo todo, não só na nossa vida, mas na vida de muitas pessoas, né? Então, partindo desse pressuposto, eu vou dizer aqui a primeira vez que eu testei a teoria do Grabovoi. Existe um número, vou colocar aqui no computador, existe um número chamado 444. Esse número, ele é usado para consertos de equipamentos, né? O Grabovoi fala que se, por exemplo, você tiver um equipamento quebrado, você coloca o número, né? Pode escrever em cima do objeto, ou com lápis, ou com uma fita crepe, do jeito que você quiser, e escrever e falar, né? Ou em pensamento, ou oralmente, os números separadinhos, assim, 444, né? E pensando ali, ó, 444 para consertar aquele equipamento, que se você der uma guardadinha, né, para os processos se darem, você conseguirá, enfim, ter o seu equipamento funcionando. Então, a primeira vez que eu testei foi com esse número, eu tava no meu ambiente de trabalho e a luz acabou, e eu tenho, desde criança, um certo medo de escuro, eu tava sozinha no prédio, um prédio bem grande, de 5 andares, e eu lembrei, né, eu falei assim, bom, eu não perco nada se eu testar essa técnica do Grabovoi, e aí eu falei alto um número, 444, perto de uma lâmpada que eu estava, para que aquela luz voltasse, e na mesma hora saiu uma faísca e aquilo voltou a funcionar. Coincidência? Não sei. Outras vezes que eu testei essa questão do concerto, número de concerto, foi no meu computador. Ultimamente, inclusive, muito mais eu ando usando, por quê? Porque o Windows 10, ele anda com muitos defeitos. Se você tem Windows 10, você sabe disso. Toda vez que ele vai fazer uma atualização, é tipo aquela atualização maldita, que você não quer fazer, porque quando fizer, ele vai detonar o seu computador, você não vai conseguir acessar direito, você vai ter que tirar aquela atualização, é um trampo. E às vezes o meu computador não quer ligar, simplesmente porque ele trava por conta dessas atualizações e ele não processa. E aí o que eu faço? Eu desligo o computador, né? Fecho ele, dou um boot nele, escrevo, né, o 444 em cima e às vezes em menos de 5 minutos, quando eu reinicio, ele já funciona e não dá mais trabalho pra mim. Então, coincidência, não sei se é fé, o que que é, mas não foram só essas duas vezes, mas muitas vezes mesmo que eu utilizei o 444, ele funcionou, nesse sentido de conserto. Outras vezes que eu usei o número de Grabovoi foi em questão de doença, às vezes eu tava me sentindo mal-estar, sinusite, rinite, e tem códigos para isso também. Agora eu não vou lembrar qual é, mas eu posso colocar aqui na edição na tela. E aí também esses códigos, eu coloquei na pele, eu escrevi na pele, e esses códigos também foram funcionando e eu recuperei em curto espaço de tempo, já estava boa, pronta para outra. Existe um código também que é o 10 elevado à potência menos 17, e é muito legal a gente saber que código estranho é esse? Que todos os objetos em si, se a gente for fazer um cálculozinho físico, né, eles não estão parados, eles vão se expandindo, eles vão se movimentando a um número que é uma continha que é esse 10 elevado à potência menos 16. E esse 10 elevado à potência menos 17, segundo o Grabovoi, ele é uma forma da gente trazer uma nova realidade pra gente. Às vezes a gente tá no meio no olho do furacão, não consegue enxergar um palmo da nossa cara. E aí ele fala pra gente transmutar esse processo, a gente falar em voz alta o 10 elevado à potência menos 17, que ele também facilita esse processo. Pra mim, sempre ajuda. Ou quando eu tô muito nervosa, ou quando eu tô me sentindo estranha, e eu repito esse número 3 vezes, pra mim tá ótimo e já funciona. Outro número que é muito interessante para as pessoas que gostam de dinheiro, dinheirinho, como diria o Pica-Pau, existe o código 520. Também já testei o 520. 520 é dinheiro imediato. A primeira vez que eu usei esse código também duvidando, viu, gente? Não era aquela coisa de fé em Grabovoi, fé em Deus, fé em Grabovoi, não. Eu fiz esse teste
e fui trabalhar. Na hora que eu tava indo trabalhar, ia trabalhar a pé, e eu sempre fazia um caminho que eu ia à direita. E naquele dia eu senti que eu deveria ir à esquerda. E quando eu entrei pela rua da esquerda, na hora eu olhei pro chão e tinha R$ 10. 520, dinheiro imediato, eu tinha acabado de colocar o código, acabei de encontrar o dinheiro, né? Outras vezes que eu também estive em dificuldades financeiras, não tinha como pagar, de repente eu colocava 520 e aparecia uma forma de entrar dinheiro mais fácil para mim, ou o trabalho, ou uma outra coisa que eu nem lembrava que eu tinha para receber, e eu recebia, e as minhas contas ficavam equiparadas ali, dava tudo certo. Se você junta então o 520 com o 741 é aquela coisa de solução rápida, imediatamente, a gente pode dizer. Então, se é uma coisa que você precisa que aconteça muito rápido, aquela solução, o 741 também ele resolve, e resolve mesmo. Pra mim, resolveu muitas vezes, né? Existe um código de proteção também em relação ao fator de comentários externos em relação à sua vida, que é o 71931, de transformar energias negativas que estão te envolvendo em positivas, que é o 1888948. E eu sempre vou testando e utilizando e, sinceramente, nunca, assim, o Grabovoi me deixou na mão. Eu acredito que muitas coisas do nosso cotidiano a gente não conhece, a gente desconhece, né? E por desconhecer, às vezes a gente passa a não crer, né? O Grabovoi não é um santo, é um ser humano, e ele criou um padrão vibratório de códigos. E mesmo que se a gente ficasse duvidando muito, achasse isso muito mágico, né, muito irracional para nossa mente racional, cartesiana e tudo mais, a gente poderia tentar entender ou interpretar, e é o que eu busco às vezes interpretar também, pela lógica do Jung, né, da psicologia analítica, dos arquétipos, porque muitas coisas que impactam na nossa vida e que fazem sentido na nossa vida são como códigos, são imagens, são arquétipos que já existem há muito tempo, mesmo transgeracional, né, vindos de outras gerações, dos nossos antepassados e tudo mais, que ainda repercutem e vão repercutir na nossa mente, na nossa forma de agir, nas nossas crenças e etc. A mesma coisa quando a gente fala de astrologia, a gente fala assim, mas eu não acredito em astrologia, mas como esses conhecimentos eles já estão tão enraizados, eles já estão tão marcados, e foi se percebendo que determinadas situações de movimentos astrológicos, as pessoas reagiam daquela maneira, e por saber disso, e por viver aquelas situações, as pessoas continuaram repetindo aqueles padrões. Os padrões numéricos também, eles são tão antigos quanto, às vezes. Então, os números são capazes de influenciar, sim, inconscientemente ou conscientemente as nossas vidas. E eles fazem parte do nosso dia a dia, da nossa natureza. Então, são elementos, mais do que arquetípicos, são elementos aqui que são estruturantes, né, do nosso corpo, da nossa vida e de tudo que existe, né? Tudo que a gente está banhado aqui são algoritmos, são cálculos matemáticos, é uma matemática perfeita, a matemática divina perfeita, né? Como a gente vai explicar que os planetas estão todos, né, numa regência tão bonita ali no universo, os fenômenos todos, se não pela matemática, pelos números todos, né? Então a gente acaba querendo explicar esses fenômenos de uma forma mística, mas às vezes eles não são místicos, eles são científicos, são matemáticos, né? Então eu achei que esse aprofundamento da pesquisa do Grabovoi era muito interessante exatamente porque ele foca no aspecto matemático e não no aspecto místico, né, da coisa. Bom, então eu vou deixar aqui para vocês no box de informações um link com os códigos, né, com um grupo de Facebook que chama Números de Grabovoi, onde vocês podem acessar esses códigos e fazer um teste. Teste sem compromisso, entendeu? Esses códigos todos são gratuitos e você pode acessar sem qualquer problema. É claro que existem pessoas que estão fazendo curso com o Grabovoi e estão comercializando cursos e comercializando os livros e as apostilas e tudo mais. Mas existe uma gama de verdade enorme na internet de códigos gratuitos, então você não precisa se preocupar muito em perder algum conteúdo específico se você se associar a esses grupos, se você entrar lá gratuitamente e conversar. Então eles ensinam a fazer as mentalizações, as pilotagens, a entender qual é o código melhor para cada situação, e aí você vai conseguir ter uma opinião formada, né?
Mesmo que a gente não tenha, eu não tenho uma explicação completamente científica sobre isso, tenho deduções, né, a respeito disso, mas funcionou. Pra mim, funcionou. Funciona até hoje pra mim. Me diz, testa e comenta aqui pra mim se funcionou. Vocês sabem que quando eu fiz o outro vídeo que vocês podem acessar aí sobre o Grabovoi, tem um número de prosperidade ali, de abundância financeira, que vocês podem acessar lá. E aí uma amiga minha me relatou na sequência que tinha entrado uma boa grana pra ela, assim, de repente também, de uma pessoa que tava devendo, de repente pagou, nunca mais pagou, de repente depois daquele uso daquele código a pessoa pagou. Então, a gente tem código pra tudo, pra ajudar os filhos na lição de casa, pra você passar em concurso, pra você conseguir pagar suas contas, pra você curar determinados problemas físicos. E claro, gente, lembrando que se você tem um problema de saúde, você pode testar os números, mas nunca deixe de fazer o seu tratamento normal, de dia a dia. Nenhuma técnica que envolva a saúde, né, você deve fazer sozinha. Quanto mais possibilidades você tiver para se curar, para se sentir melhor, melhor, não é verdade? Então, nunca deixe o tratamento físico do seu médico, né, aqui, material, de lado, tá bom? Mas testa, às vezes existe surpresa, às vezes o médico fala que você nunca vai se curar, e de repente, fazendo o tratamento dele, mais o número de Grabovoi, ele se surpreende e fala, caramba, tá vendo como você conseguiu? E aí explica se ele pode buscar as explicações como ele quiser, você dê as explicações que você achar que deve dar, mas testa. Testa porque é capaz de dar certo, tá bom? Um beijo a todos vocês, até o próximo vídeo e tchau!